Olá, bom dia. Estamos começando mais um Conexão Previd, que já está virando tradição nas sextas-feiras de Dourados e de todo o país, porque a gente já falou, a gente é visto no Brasil inteiro. O nosso entrevistado hoje não é de São Paulo, entendeu? A gente já entrevistou o Kogut de Curitiba, então a gente, daqui a pouco a gente vira internacional. É esperar um pouco, a gente está afinando ainda. Então, a gente quer, de antemão, agradecer a todo mundo que está nos assistindo pelo Facebook do Previd. Então, assim, já a gente está aprendendo a ser youtuber, já dá o like e compartilha na sua rede social para a gente conseguir ter a maior dimensão desse vídeo, que é de extrema importância. Até a gente vai discutir hoje renda variável. O nosso entrevistado não poderia ser melhor que o França, desde que eu e a entrevistadora, eu estou aqui só de mediador das mediações, então eu estou mais para assistir também um pouco, né? Porque a experiência aqui que nós temos maior é a Rosane, nossa diretora financeira, que é CPA 20, entendeu? Presidente do Comitê de Investimento, então acho que vai poder fazer um debate de alto nível com o nosso entrevistado. Então, assim, gente, preste bastante atenção. Acho que com o deslinde da conversa, vamos ver que não é nada fora do comum, né? Então, agora eu passo a bola para vocês. Primeiro para você, Rosane, bom dia. Bom dia. França também, bom dia. Bom dia, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes que nos assistem, né? Sejam todos muito bem-vindos. Que honra receber o França aqui diretamente de São Paulo para Dourados e para o Brasil, né? É uma honra muito grande. O tema que nós vamos tratar hoje é renda variável. Não é um tema comum na mesa de todos os brasileiros, na vida de todos os brasileiros. Eu acredito que é com o conhecimento que nós vamos desmistificando esse mundo, né? Então, França, eu acredito que, primeiro, desejar as boas-vindas, de verdade, meu amigo, que nós possamos, assim, conversar bastante, para que fique bem claro, né, na vida dos brasileiros, dos servidores públicos de Dourados, principalmente, em especial, na qual nós estamos aqui realmente para defendê-los, né? Então, começando essa nossa pergunta, eu acredito que, para todos que estão nos assistindo, fala para nós, o que é esse mercado de renda variável? Pois bem, bom dia a todos. Quero agradecer aí o convite feito pelo Previd, né, pela equipe do Previd, que tem feito um trabalho muito bacana de inclusão, no sentido de fazer esse trabalho de trazer temas para que o servidor público de Dourados e outros que queiram assistir, já que o acesso é franqueado, eu acho que é muito bacana, né? É uma semente que a gente vai plantando. Uma live dessa pode ter 1.000, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, mas se ela tiver uma pessoa e a gente conseguir impactar uma pessoa, eu acho que o trabalho está mais do que recompensado, porque de um em um a gente vai formando um exército, né? Quando você me pergunta a questão de renda variável, o que é esse mercado de renda variável, eu acho que é importante a gente fazer aqui uma observação. Nós vivemos num país onde, infelizmente, ao longo dos anos, a gente sempre percebeu juros muito elevados, né? Para o poupador, né, para os grandes poupadores, o pequeno, o médio, a gente chegou a ter juros de 3% ao dia, óbvio que faz bastante tempo, foi no período de hiperinflação, mas nós chegamos a ter juros de 3% ao dia, correção, não era nem juro direito, né, porque tinha uma inflação muito grande. De 94 para cá, portanto, há 26 anos, com a implantação com a implementação do Plano Real, a gente conseguiu aliviar a questão inflacionária, porém, os juros durante esse período todo, de 26 anos, sempre foram juros altos. Mais recentemente, eles têm caído. Então, nós acabamos sendo, infelizmente, uma sociedade onde
Todo mundo que tinha alguma reserva de dinheiro se preocupava em guardar, aplicar no banco para receber uns juros. Isso é mercado de renda fixa. Mercado de renda variável é aplicar dinheiro, como o próprio nome diz, variável, em ativos que não têm exatamente uma previsibilidade de resultado, porém tem uma potencialidade de ganhos maiores. E quando a gente fala de renda variável, num aspecto mais específico, a gente está falando de mercado de bolsas, mercado de fundos multimercados, mas aqui eu vou procurar falar mais especificamente de mercado de bolsa, mercado de ações, né? Então, a gente tem, normalmente, quando eu tenho um dinheiro, eu tenho X reais para guardar. Eu posso pôr na renda fixa se o juro estiver atrativo, ou eu posso pôr, como é o caso hoje, inclusive, mais especificamente, em fundos de ações, porque com os juros baixos a economia tenderá a melhorar um pouco adiante e as empresas vão ter resultados e a distribuição desses resultados através de dividendos tende a ser mais atrativa do que os juros que a gente tem nas aplicações financeiras. Então, renda variável, para falar de uma forma muito básica, é comprar um pedacinho de empresas e participar do resultado dessas empresas. Eu até conversava com a Rosane nessa semana, eu tentava lembrar algumas empresas que são destaque na região de vocês. A gente tem a BR Foods, que todo mundo conhece, a gente tem Cargill na região também, não tem? Richard Dreyfuss também, que são empresas globais. Todas essas empresas têm ações em bolsa. Então, eu acho que faz muito sentido para quem tem uma reserva, obviamente não pode ser toda a sua reserva, pegar um pedacinho da reserva e colocar em fundos de ações. Eu acho que a pessoa física, de um modo geral, ela acaba tendo melhores experiências aplicando em fundos de investimento, porque aplicar diretamente em ações, você pode acertar ou errar uma ação e pode não ter o resultado que você imaginava inicialmente. Então, eu acho que fundos de investimento em ações para pessoas físicas, uma parcela pequena da sua reserva, fazem sentido. Isso, basicamente, a gente está falando de renda variável. Fui claro, Rosane? Fantástico. E, França, eu acho que a gente pode complementar um pouquinho. Qual que é esse valor inicial? Eu preciso ter um valor inicial? Como que eu faço para tomar a decisão? Olha, eu quero entrar no mercado de renda variável. Qual é o valor inicial que eu preciso ter? Como que funciona isso? Eu vou te explicar. Nós temos fundos de investimentos que dão acesso a um investidor mais popular com recursos menores, né? Não precisa ter volume, não precisa ser milionário para aplicar em renda variável. Você pode aplicar 300, 500, R$1.000, você pode aplicar. Não é 300, 500, 1.000, é R$300, 500 reais e R$1.000, por exemplo. Nós temos hoje, a gente está passando por um processo de democratização do investimento. A gente tem um fenômeno aí recente, eu acho que deve ter em torno de 10 anos, para ser mais... Tem mais tempo, mas ele ganhou corpo nos últimos 10 anos, que dá sim condição do investidor pequeno, porque a pessoa acha que tem R$200 e o único lugar que ela pode pôr aquele dinheiro é na caderneta de poupança. Não é. Tenho certeza disso, não é. Você tem outras opções de investimentos, apesar de ter um valor mais modesto, né? Então, não sei se respondo a sua pergunta, mas não precisa se preocupar em ter muito dinheiro para poder ter acesso a esse mercado. A democratização veio para ficar e tem acesso para valores menores também. Perfeito. Na verdade, investir é decisão, né? É tomar decisão, não importa o valor que você tem, você vai ajustando, porque o patrimônio ele vai evolutivo, né? Ele vai crescendo ao longo do seu caminhar. Sim. Bom, para a gente entender um pouco a dinâmica desse mercado, e hoje já colocando em um cenário em que para o público que nos assiste, né, os servidores, né, não sei como que estão assistindo, estão entendendo bem, se tem dúvidas, né? O mercado de renda variável, ele passa a ser um novo vocabulário na nossa vida, né? Sim, sim. De cada um que nos assiste, dos servidores. E quais seriam os primeiros passos nesse mercado, França, para que a gente possa adentrar, possa conseguir pesar nesse novo mercado?
Tá, eu vou dizer o seguinte para você, e já vou antecipar uma coisa que talvez a gente falasse um pouco mais adiante. E vou fazer uma propaganda, eu digo sempre que você joga perfume no outro e cai em você também, né? Sempre assim. Nós temos hoje um fenômeno, quando eu falei que há 10 anos o acesso ao pequeno investidor ficou mais fácil, nós temos hoje um fenômeno chamado plataformas de investimento, que você não precisa gastar um centavo para abrir uma conta, né? Basta ter o CPF, o RG, comprovante de endereço e tudo mais, né? Pode fazer por aplicativo, computador, aplicativo, tablet, mas enfim, hoje todo mundo, eu acho que tem mais gente com celular do que com computador, então pelo celular, usando um aplicativo, seja para iPhone, seja para celulares Android ou outras plataformas de celular, você baixa XP, você baixa BTG, você baixa Orama, você tem uma série de aplicativos aí de plataformas de investimento que dão acesso às mais variadas categorias de investimento com valores pequenos, né? Então, eu acho que tem uma maneira muito fácil de você começar, porque às vezes a pessoa tem um valor pequeno, ela não sente nem a vontade de ir no banco para falar com alguém sobre investimento. Ela tem R$500 na conta, fala, eu vou falar com o gerente não vai nem olhar na minha cara, eu tenho R$500 só. Não se preocupe, com R$500, se você baixar um aplicativo e transferir o dinheiro, eu não sei qual é o mínimo que está operando, mas eu sei que tem espaço para isso sim, você consegue comprar uma cota de fundo de ações, uma cota de fundo imobiliário, uma cota de fundo multimercado, você tem opções de investimento, tem um leque muito grande que está disponível a todo e qualquer investidor, independente do tamanho dele para investir, correto? O França, até né, nessa linha, acho que é super interessante a gente falar sobre a democratização que a gente está tendo hoje do investimento, né? Uhum. E assim, mas também, quem atinge, que nem a gente que está nas redes sociais agora com essa live, e quem está no YouTube, muito até no Facebook, você vê muito hoje gente aparecendo e falando sobre investimento. Exato. Também a gente tem que ter ali um cuidado, que nem nessa questão de aplicativo, e procurar as grandes casas, né? Acho que não dá para ir muito no que... hoje o que o cara coloca um terno, uma gravata, até a gente estava falando antes, né? Coloca um terno, uma gravata, fala, eu sou o cara, um grande investidor, eu tenho não sei o quê, coloca aqui. Porque também você tem que, no outro lado, também ter medo de algumas pessoas mal intencionadas, né? Com certeza. Isso que você está falando é muito importante, Teodoro, pelo seguinte... Faz, acho que uma semana, eu acho que a gente está tendo um processo na CVM, um questionamento na CVM, justamente de coisas parecidas com o que você acabou de falar. Hoje, o acesso à internet, ela tem tudo de bom, ao mesmo tempo que também tem tudo de ruim, né? Então, a gente tem que ser seletivo nos conteúdos que a gente vai ver, vai assistir e vai acompanhar. Por isso eu falei no início da minha fala aqui, que eu recomendo que o pequeno investidor, ele aplique dinheiro em ações e não compre ação A, ação B, ação C. Ah, mas se ela subir muito, não faça isso. Compre um fundo de investimento, quando está dentro da plataforma, via de regra, a plataforma, para permitir que um gestor coloque seu produto lá, é feito um trabalho de análise, de compliance, de gestão de risco. Então já há um filtro. Não é qualquer um que quer colocar um fundo numa plataforma que simplesmente vai lá e coloca. Não é assim. Existe um critério prévio de avaliação e a partir desse critério, quando um produto está na plataforma, isso... Porque tem uma frase que eu aprendi na minha vida que eu acho que ela é muito correta. Quem indica tem responsabilidade. Vocês concordam? Indicou, tem responsabilidade. Então, se você não tem confiança naquele negócio, naquela pessoa, naquela situação, não indique, né? Não é ouvir dizer. Quando eu digo isso, uma plataforma, quando você abre um aplicativo e tem lá um fundo de investimento, a plataforma está indicando o fundo de investimento, porque ele passou por um processo de avaliação, então ele tem critérios atendidos para poder o público acessar. Então, eu acho que hoje a internet,
permite que vocês tenham acesso a muito conteúdo, tem muitas aulas, é um universo ainda muito grande a ser explorado. Eu, inclusive, falando em internet, né, eu já falei no Previde, vou aproveitar a live de vocês para comentar, a minha filha tem 26 anos de idade. Faz 2 anos, completou agora mês passado, que ela criou um trabalho chamado Invista como uma Garota, que tem uma linguagem que tem muito a ver com o jovem, especialmente um público feminino, no caso dela, né? Que é importante lembrar de uma coisa. Nós estamos falando aqui de renda variável, nós estamos falando aqui de investimento, mas eu acho que até mesmo antes da renda variável e antes do investimento, existe uma questão que precede tudo isso, que é a disciplina com o dinheiro. A disciplina com o dinheiro. Ah, mas eu ganho só R$ 1.500, eu nunca vou ficar rico, eu nunca vou ter nada, porque eu gasto tudo. Gente, não importa o tamanho do dinheiro que a gente ganhe. A gente tem que saber falar não para as coisas que a gente não pode comprar e consumir. Eu ganho R$ 1.500. Eu não posso comprar um iPhone de R$ 8.000. Isso não é para mim. Para mim é o quê? É um Motorola que é mais simples, um outro telefone que é mais simples, que tem as mesmas funções, mas que não custa R$ 8.000. Então, começa para como é que eu vou investir ganhando R$ 1.500? Então, primeiro, assim, evitando fazer carnê de coisas que você não deve ter e guardar um pouco dos R$ 1.500. Então, como a gente está falando para o servidor público, eu sei o que é servidor público. A minha mãe foi servidora pública por 40 anos. Eu tenho 2 irmãs, uma está se aposentando agora, servidora pública, tudo no município de São Paulo. Eu tenho uma outra que se aposenta daqui a uns 8 anos. Eu sei que o serviço público tem um monte de problemas. Ontem, por exemplo, estava discussão lá no Congresso, a questão de aumento de salário para o servidor até o final do ano que vem. Foi mantido o veto do governo para não se dar aumento. A gente sabe que, em muitas circunstâncias, o servidor acaba sendo penalizado na questão de aumento e tal. É o lado ruim de ser servidor. Qual é o lado bom? O lado bom é a estabilidade. Num país como o nosso, onde tem milhões de pessoas desempregadas, a estabilidade é um ativo, é um benefício. Quantos milhões de pessoas perderam emprego durante a pandemia? O servidor público não perdeu emprego. Então, buscando um equilíbrio entre o que é bom e o que é ruim em ser servidor público, o servidor público tem que procurar desenvolver um mecanismo de se proteger, tirando lá por mês que sejam R$ 100 da sua renda. Ah, mas eu não... Gente, aperta daqui, aperta dali, sabe? Tem que arrumar um jeito de guardar R$ 100. Porque se você guardar R$ 100 por mês ao longo do ano, estão 1.200. Aí você pode comprar... E aí você fala, pô, mas 1.200 não dá para nada. Gente, existe um aliado que a gente tem que ter uma boa relação com ele, que ele pode mudar o nosso destino, que se chama tempo. Eu tinha 7 anos de idade, era duro que nem um coco. E eu aprendi, mais uma vez falando da minha mãe, que o tempo, se você fizer um bom uso do tempo, ele vai ser seu aliado. Hoje eu tenho 58 anos de idade e eu tenho a satisfação e com humildade a possibilidade de dizer para vocês que eu consegui mais coisas do que eu imaginei. Mas eu trabalhei muito a questão do tempo, eu trabalhei muito a questão de poupar, eu fui arrojado em algumas situações. Então, quando eu falo para vocês, guardem R$ 100 por mês, vão juntando, compre ações através de fundos e tudo mais, com o passar do tempo, principalmente para o servidor mais jovem, isso pode fazer uma diferença muito grande no futuro. Não sei se eu extrapolei a resposta da pergunta, mas eu acho que é muito bacana, porque os assuntos, eles não são soltos, eles são todos interligados. Eu acho que o servidor público tem que procurar fazer, se for o caso, um jejum de consumo durante um tempo, para não ficar dependente de banco em crédito consignado e começar a ter renda para guardar um pouco de dinheiro, porque o dinheiro, a partir do momento que você começa a guardar, você cria gosto por guardar. Você guardou R$ 700, ninguém está rico com R$ 700, mas você já guardou 700, fala, não vou gastar isso não.
Puxa, foi tão difícil juntar 700. Quando você for ver, tem 1.000, tem 1.200, tem 3.000, tem 5.000. É o tempo, disciplina e tempo, e procurar investimentos que possam alavancar as suas reservas, que vão dar a vocês a verdadeira conquista desse prazer de ter uma reserva de dinheiro guardado. Perfeito, acho que é fantástico. A mensagem que fica é a que eu já venho falando há algum tempo também, né? O tempo, ele é senhor de tudo, né? E também a disciplina. Eu acho que essa é a mensagem fantástica, né, Teodoro? Porque o que acontece? O dinheiro que eu vou guardar, ele tem que ser o primeiro, ele não pode ser o último. Sim. Então, eu tenho que ter esse compromisso comigo mesmo, né? Conosco, enquanto servidores, né, Teodoro? Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que conseguir ter essa preocupação, né? A gente pensar no nosso futuro. E aí, eu gosto sempre de pensar. Você vê, principalmente os filmes norte-americanos, que a gente tem uma diferença na questão da aposentadoria lá, né? A nossa aposentadoria, hoje a gente olhar, é bem diferente da deles. Então, eles têm tudo essa questão do investimento, né? Você vê sempre no filme, eles falam, nossa reserva para a faculdade dos filhos, a nossa reserva para não sei o quê. Coisa que, assim, parecia muito distante, né? Mas até a gente teve outro dia uma conversa, que nem a gente teve um baque muito grande agora em março, né, na nossa bolsa, né? Perfeito. A nossa bolsa caiu 30 mil pontos. Né? E que está recuperando, né? Já está em 105 mil pontos, né? 100 mil, ele baixou, ele está nesse momento, 101 mil pontos, chegou a 105, está 101, mas bateu 62. Então, a gente está na trajetória de recuperação e de avanço. Mas continue, Teodoro, por favor, tá ótimo. E assim, eu acho que a gente começou, eu acho que colocando, eu sou o café com leite aqui um pouco na conversa de vocês, né? Mas a gente teve a questão do aumento do investimento da pessoa física no mercado de ações, né? Eu acho que essa questão do desmistificando, né, esse mercado, que acho que, querendo ou não, é um pouco do trabalho que a gente tenta fazer aqui, né, Rosane? E a importância que todos nós, nessa grande engrenagem, né? Você mesmo colocou a questão da gente tem as indústrias aqui de proteína, tanto animal quanto vegetal, aqui no Mato Grosso do Sul. Poxa, a gente investindo nisso, a gente está capitalizando essas empresas para que elas continuem. Na verdade, Teodoro, por exemplo, se você comprar ações da JBS na Bolsa hoje, a gente só entrega capital para as empresas quando elas vendem parte do capital na Bolsa. Como a JBS, por exemplo, já vendeu, tem uma parte das ações que estão na Bolsa, a gente, nesse momento, quando compra ações da JBS, a gente não exatamente capitaliza a JBS. Porém, vamos olhar pelo outro lado. Eu acho que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, eu não consigo, eu só enxergo a JBS na esquina, que tem um açougue deles da Swift, aqui a 500 metros da minha casa. Eu vejo ele vendendo o produto aqui, mas eu não vivo perto da estrutura de produção deles. Vocês sim, devem ter aí área de abate, deve ter fazendas que criam gado e fornecem, enfim. Quando vocês compram a ação da JBS, e a JBS passa por um momento muito bom, apesar do histórico dos controladores, enfim, isso não vem ao caso. Vamos falar da empresa, os números. A empresa é exportadora, o câmbio está alto e a demanda por proteína no exterior está altíssima. Ou seja, a JBS é geradora de lucro. Quando eu compro ações da JBS, eu estou participando na proporção do que eu posso colocar nas ações de um pedacinho do lucro da empresa. Então, é assim que você participa do resultado da empresa. Você tem, ou você vai no banco e põe o dinheiro e aplica juros, que normalmente é um título público que está dentro de um fundo, ou é um CDB do banco, que ele te paga uma remuneração e vai emprestar esse dinheiro para outros clientes, ou então a gente pega um pedacinho da empresa. Quando você compra um fundo de investimento, você tem várias empresas dentro desse fundo, que são objeto de análise pela equipe de gestão do fundo, e você participa de um pedacinho desses negócios. Pode ser da Vale do Rio Doce, do Bradesco, do Itaú, Banco do Brasil, JBS,
Marfrig, BR Foods, enfim, a gente tem um universo aí disponível para isso. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante, né, em complemento ao que você disse, Teodoro, primeiro, eu acho que o servidor deve dar muito crédito à iniciativa do Previde de trazer pessoas para conversar. Eu acho que a gente... muitas pessoas não fazem as coisas porque elas não têm noção ou não acreditam que seja possível. Né? Quando você conversa, quando você abre a sua cabeça, você começa a dar valor a pequenas coisas, e pequenas coisas podem virar coisas grandes. Então, é muito importante, a gente tem que trabalhar todos conjuntamente para... Eu falei para o servidor mais jovem de guardar um pedacinho do dinheiro e pensar no longo prazo. O servidor mais maduro, que pode dizer para a gente, mas eu não tenho dinheiro para guardar. Não faz mal que você não tenha dinheiro para guardar, que você já constituiu família, tem responsabilidade, a renda é justa para atender a família, mas você pode aprender, você pode abrir a sua mente e compartilhar isso com a família, com os filhos, né? Eu tenho a impressão, eu acho que a vida dos meus pais foi mais difícil do que a minha vida, e eu acho que a vida dos meus filhos vai ser menos difícil do que foi a minha também. Então, se a gente conseguir, de geração para geração, passar uma melhoria e entendimento das coisas, já foi feito o investimento. Então, se o servidor maduro, que não pode poupar, se ele tem um filho que está começando a trabalhar agora e esse filho não está tendo informação, ele pode compartilhar. Filho, eu fiz desse jeito, poxa, papai passou um apuro, foi uma jornada longa, e o papai não teve condição de guardar. Você é mais jovem, comece desde cedo. Se a gente analisar que os nossos pais, no passado, casavam com 20 anos de idade, 21 anos de idade, casavam muito jovens, hoje a pessoa vai casar com 35 anos de idade, né? Tem muita gente que casa já bem maduro. O que isso significa em termos práticos? Quando alguém casa e junta um casal de jovens que não tem nada, está começando a vida, com 20 anos de idade, o tempo para conseguir se organizar ele é menor, porque casa dali 1, 2 anos, 3 anos, vem um filho, enfim, a demanda fica maior. Como o jovem hoje não está buscando essa relação de se comprometer muito cedo, já há aí um tempo de preparo melhor. Tem uma diferença, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a cada geração a gente vai mudando um detalhe aqui, um detalhe acolá, e eu acho que esse aprendizado que está disponível a todos só tem a beneficiar quem prestar atenção e abrir a mente e entender que isso é possível. Pois não, diga, Rosane. Perfeito. O investimento ele tem muito a ver com os nossos sentimentos, né, e com os nossos propósitos também. Então, é uma descoberta dentro de nós mesmos. Quais são os meus propósitos, né, Teodoro? Quais são os meus sentimentos, né, França? Então, acho que, diante disso, nós podemos também falar um pouquinho do risco desse mercado, porque um dos principais sentimentos que eu acredito que todos devam ter é o medo, né? Então, qual é o risco? Quando, a partir do momento que eu começo a ter conhecimento nesse mercado, eu começo a entender pela razão e deixo de ser dominado pela emoção. Então, acho que você poderia também compartilhar conosco a questão do medo, né, França, e também da segurança desse mercado. Perfeito. Com relação a medo, eu sempre digo que a Bolsa é um dos investimentos mais transparentes que existem. Por que a Bolsa é transparente? Todo dia você tem a cotação da Bolsa disponível no celular, no computador, na rádio, todo mundo sabe se a Bolsa subiu, se a Bolsa caiu, né? Mesmo a cotação de determinadas empresas, qualquer empresa, você bate na internet, você não precisa pagar nada, você vai lá em b3.com.br, você consegue clicar lá a empresa que você quer saber a cotação e você sabe. Então, por ser um investimento muito transparente, de grande liquidez, isso acaba mexendo um pouco com o emocional das pessoas. Eu vou dar um exemplo para a gente comparar. Se eu comprar um terreno aqui em São Paulo, no interior, não importa, nunca o William Bonner
da Rede Globo, lá do Jornal Nacional, vai falar, olha, o terreno da rua tal, mais ou menos no número 1000 e tanto, subiu 2% ou caiu 2% hoje. A gente compra o terreno e um terreninho pequeno lá, e você não sofre, porque você não tem uma atualização diária. Essa atualização diária, essa transparência que a Bolsa tem, e mais a liquidez que a Bolsa tem, eu compro hoje uma fortuna em Petrobras, daqui 1 hora eu posso vender essa mesma fortuna, um pouco acima ou um pouco abaixo do que eu comprei. É muito líquido. Então, essa liquidez e essa informação instantânea acabam gerando eu diria, um impacto emocional na gente. A gente vê a cotação, a gente fica sendo muito impactado, influenciado por isso. Então, esse é o primeiro ponto. E na verdade, uma coisa que causa medo na gente, a gente tem muito medo do desconhecido. Teodoro falou que a gente vê nos filmes, nasce a criança, o cara fala, eu preciso começar a guardar tantos dólares, vou comprar uma ação, porque quando meu filho chegar na universidade, e lá custa muito caro a universidade, eu tenho que preparar para pôr meu filho na universidade e ele que cuida da vida dele depois, correto? Então as pessoas têm a cultura de aplicar nas empresas, então o medo deles é diferente do nosso. O medo ele está muito relacionado com a falta de experiência a respeito de um determinado assunto. Por acaso, a gente está falando de renda variável, mas tem muitas outras coisas que a gente tem medo que a gente não conhece. A partir do momento que você passa a tomar contato, que você vai gradativamente se relacionando com aquele tema, o medo vai diminuindo. Então, a renda variável, por ela oscilar, ela causa realmente assim uma sensação de insegurança, de risco maior. Não é verdade. Com o passar do tempo, e o Teodoro falou uma coisa que eu acho que é muito válida, nós tínhamos, há alguns poucos anos atrás, 500 mil CPFs na Bovespa. Isso vem crescendo, não foi agora, mas na pandemia, a gente teve um incremento de CPFs na Bolsa estupendo. A última estatística, que foi do final do mês de julho, nós estamos com 2.800.000 CPFs na Bolsa. Significa que 2.800.000 brasileiros e brasileiras, não importa o sexo, estão aplicando dinheiro na Bolsa. Quando teve a pandemia, que a Bolsa despencou, ficou a impressão de que o mercado não ia se recuperar. Os investidores locais, nós, pessoas físicas de um modo geral, nós entramos na Bolsa na hora que a Bolsa caiu, que foi uma demonstração de maturidade nunca vista antes. E o que está provocando isso? Quando eu passo a ter um juro muito baixo, uma parte do dinheiro que eu tenho, não precisa ser todo o meu dinheiro, eu coloco no investimento que tem um pouco mais de emoção, mas que pode me dar um resultado melhor. Então, voltando à questão específica do medo, né, do perigo que parece que isso representa, ele realmente parece ser perigoso e causa essa sensação de insegurança, a partir da gente não ter um conhecimento sobre ele. Quando a gente vai avançando, vai lendo, vai pesquisando, a gente vai ganhando confiança. E vejam só, na Bolsa, nós temos... A Bolsa é uma amostra, como a sociedade é uma amostra da sociedade. E como tal, tem aqueles... A gente conhece pessoas que são mais calmas, pessoas que são mais agitadas, pessoas que são corretas, pessoas que não são tão corretas. A sociedade é assim. A Bolsa é a mesma coisa. Significa dizer que na Bolsa, se você quiser investir em coisas mais estáveis, eu não digo nem que são as mais lucrativas, com o maior potencial de lucratividade. A gente tem os bancos, que a vida inteira os bancos sempre pagaram bons dividendos, né? Sempre foram empresas boas. Mais recentemente, os bancos não têm performado muito bem na Bolsa, porque a gente está passando por um processo de concorrência meio disruptiva, de novas alternativas de instituições financeiras. A gente teve aí para os mais jovens o Nubank, que entrou no mercado e pegou muitos clientes dos bancos tradicionais, mas enfim, os bancos continuam sendo os bancos. Então, dentro da própria Bolsa, se você tem disposição a mais emoção, você tem empresas mais perigosas que podem dar mais lucro. Se vocês não têm apetite para um risco maior, vocês podem comprar empresas ou fundos que tenham empresas mais conservadoras. Então, a gente tem essas possibilidades também. Uma coisa é certa, a partir do momento que vai aprendendo, vai ganhando interesse pelo tema e vai ampliando
conhecimento e exposição ao tema, Rosane. Perfeito, França. É uma mudança de mentalidade, né, que o conhecimento pode trazer. E eu acredito que a gente, assim, sou muito grata ao Previde, né, junto com o Teodoro aqui, que ele elogiou bastante, que até sem graça, mas ele também é fantástico, né? Toda a diretoria, a gente vai expondo isso, porque ai de nós, se tivermos o conhecimento e não conseguir compartilhar. Então, eu acho que é uma responsabilidade social muito grande e ficamos muito felizes, né, com tudo isso. E essa semana, França, tomando café com a minha amiga Gleicirde, contando, né, que a gente ia estar juntos aqui, Teodoro, eu falei assim, tem algumas perguntas, porque o maior contato é dela com o servidor, né? Sim, ela que é a porta de entrada, é o acolhimento, é na presidência e depois na diretoria de benefício. E ela levantou uma questão em relação ao nosso servidor, de um modo geral, que ele quer saber, França, o papel do trader, porque a gente ouve muito dizer, né, olha, tá ganhando, saiu da bolsa, entrou, comprou, né? Qual é o papel do trader? Em relação a isso, o que você tem a dizer a respeito do assunto, a compartilhar conosco? Olha, Rosane, eu estou na Bolsa desde 1983, portanto faz 37 anos que eu me relaciono com a Bolsa. Eu estava na universidade quando eu comecei a mexer na Bolsa. Eu nasci e você começou a investir. Eu já apoiei muito, pode ter certeza. Para vocês terem uma ideia, na década de 80, quando a Bolsa atingia 20 milhões de dólares de volume, o pessoal, poxa, comemorava. Hoje a Bolsa negocia 4, 5 bilhões de dólares por dia. Mudou completamente o que é a Bolsa hoje e o que foi a Bolsa no passado. Ótimo, né? Houve uma evolução. Agora, uma coisa importante, eu gostei muito dessa pergunta, Rosane, porque quando eu falo que estou desde 1983, obviamente eu tenho obrigação de ter experiência, né? Porque já estou há muito tempo, já errei muito, já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro, enfim, dá para fazer um livro, a minha vida na Bolsa. Eu, particularmente, nesse contato que a gente está buscando com o servidor, eu sou frontalmente contra esse negócio de trader. O que é o trader? O trader é aquele que compra uma ação, dali 10 minutos vende, ele tenta buscar ganhos em operações muito rápidas, compra de manhã, vende um pouco mais tarde, ou acha que a bolsa vai cair, ele vende a ação sem ter, ela cai, ele compra de volta, enfim, é viver de especulação na bolsa. O trader é, no limite, um especulador. Ah, mas é um bandido, nada disso, é uma prática legal, tanto é que tem muita gente nesses conteúdos que o Teodoro comentou da internet, olha, faça um curso de opções, faça o curso disso, faça o curso de swing trade, faça o curso de day trade. Gente, eu não recomendo isso para ninguém. Eu sou totalmente contra. Eu acho que isso é um desserviço para o investidor. O que eu acho bacana, o que eu prego, o que eu acho que a gente tem que desenvolver, e o Previde está fazendo, e tem que fazer mesmo, está ótimo, é a consciência das pessoas de que, mesmo tendo pouco dinheiro, elas podem ir guardando esse dinheiro, investindo esse dinheiro em fundos de ações, num fundo multimercado, tem que ter uma reservazinha se ela precisar comprar alguma coisa, enfim. Mas trader, eu sou contra. Por que sou contra? A partir do momento que a pessoa começa a desenvolver essa atividade de trader, ela simplesmente não consegue se concentrar em mais nada, porque isso toma o tempo dela integralmente. Eu já vi médico largar a medicina para ser trader, dentista largar a odontologia para ser trader, sabe? Isso aí não é, na minha opinião, uma coisa bacana. Eu sou contra isso. Eu até já discuti isso em algumas reuniões, já tive na XP há alguns anos atrás, quando a gente conversava com eles sobre parceria. Eu sou contra, porque sabe quem ganha com esse negócio de trader? As empresas que ficam prestando serviço. Porque o cara compra, vende, gasta corretagem, gasta emolumentos. Quem adora o trader, quem ama o trader, é a B3, a Bolsa. Porque quanto mais ele gira, mais ele paga emolumentos, é a receita da Bolsa. Se a gente largar esse bate-papo aqui, vamos operar, a Bolsa vai amar a gente, porque a gente está gerando receita para eles.
mas no final do dia, não necessariamente a gente ganhou dinheiro, muitas vezes, e na maioria das vezes a gente perdeu dinheiro. Então, eu sou contra. Eu acho que o servidor tem que aprender a investir. O servidor, não apenas o servidor, acho que as pessoas têm que aprender a investir, têm que aprender a fazer coisas que sejam construtivas a longo prazo. O trader, no limite, a palavra talvez não seja muito adequada, mas para ser claro com as pessoas, o trader nada mais é do que um jogador, um especulador, aquele cara que, vai subir, compra, aí saiu uma notícia, caiu, vende. Então, eu sou contra essa história de trader. Eu acho que investir é uma coisa e tradar, né, para usar uma semelhança com a palavra trader, né, e ficar fazendo trade, né, comprando e vendendo, não tem nada a ver com investir. Eu não sei se eu fui claro, não sei se era a resposta que você imaginava, mas dentro da minha experiência, eu digo, não vão por esse caminho, por favor, para o bem de vocês. Perfeito, né? Eu acho que é um tema, assim, bastante polêmico, porque alguns até sonham, né? Mas eu também acredito que é um dinheiro ilusionário, né? E assim, nada como a voz da experiência, né? De quem começou em 1983, né? A operar nesses mercados. Eu já fui trader. Eu tô falando, eu vou ser mais específico. Eu tô falando de dores que eu já sofri e vi muita gente já sofrer, e eu tenho certeza absoluta que não é um caminho construtivo. As pessoas se encantam com isso, né? O dinheiro aparentemente fácil, eu compro e vendo, ganhei 10%, ganhei 6% e tal. Tem gente que tem sucesso com isso, mas percentualmente é pequeno o índice de pessoas que vão ter sucesso com isso. Então, sabe, existe uma fórmula de sucesso que é infalível. Trabalhar, 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 investir, investir, procurar. Usar o banco para trabalhar para você e não você virar vítima e você ficar trabalhando para o banco. Começou dia 1º, eu vou ter que trabalhar 26 dias para pagar o que eu devo, vai me sobrar 4 dias de um mês inteiro. Desculpa, tá errado. Então, quando a gente fala em investir, o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar é esse de ficar refém. Eu acho um absurdo, por exemplo, o camarada pega, deixa eu pegar o telefone, tá aqui meu telefone. O cara liga para o cliente e fala, olha, a sua margem do crédito consignado, como o senhor já pagou aí 6, 7, 8 meses, o senhor tem uma margem. O senhor não quer pegar R$1.000? Ou a pessoa não está nem precisando do dinheiro. Só porque ela tem uma margem no banco, ela vai lá e pega R$1.000 e gasta. Ela simplesmente gasta o dinheiro. Se ela não soubesse... Aliás, eu acho que a Gleicir, que atende o público, ela deveria ser orientada a falar isso para o público. Não caiam nessa armadilha, porque o banco, ele está visando, não é ajudar o cliente, ele está visando aumentar a quantidade de empréstimos que ele distribui. Quando a gente fala de empréstimos consignados, tem um guarda-chuva da consignação, porque debita no pagamento, e a pessoa não cresce. Então, quando o cara do banco ligar e falar, olha, tem 1.200 aqui de margem para você, você quer para não, muito obrigado. Procure zerar a margem, não ocupar a margem para, enfim, para dar lucro para o banco. Então, o sistema é fácil, é trabalhar, 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 procurar guardar um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho e investir. Esse é o segredo. Não tem outro segredo. Agora, esse negócio de ir para trader, vou ganhar, isso é conversa mole. Eu já vi isso por 1 milhão de vezes. Fantástico, França. Eu acho que nós aqui do Previd, enquanto diretoria executiva, nós estamos numa sintonia muito grande, né? Inclusive, justamente, a gente conversou numa live anterior que o gerente do banco, ele é treinado a vender consignado, né? Quando eu vou falar para ele de investimento, poucos sabem discutir o assunto, né? Não é uma coisa que está para todos. Então, por isso que nós tomamos essa decisão, enquanto a diretoria executiva, todos aqui, acho que estamos numa sintonia fantástica, né? Inclusive a Gleicir, a minha amiga Gleicir, ela chega a falar e a conversar, né? Ela fala... Ela falou para a gente transmitir para você que ela fala com as pessoas, com os servidores, mas os servidores não ouvem. O que acontece? Mostrando um pedacinho, fazer o trabalho formiguinha, né, França? É um pouquinho de cada vez que a gente vai conseguindo mudar a mentalidade. Rosane, pode falar. Não, eu não quero perder isso. Se a gente falar para 100 servidores,
no balcão e 2 ouvirem, sabe, você salvou uma vida, você salvou a humanidade. Não dá para salvar todo mundo. Isso é fantástico, né? Esse nosso trabalho é fantástico mesmo. Bom, eu acho que para a gente ir já caminhando aí para os encerramentos, e nós temos perguntas, né? Ótimo. Nosso público está nos assistindo, estamos muito felizes, né? Eu acho que nós, em nome de toda a diretoria, de todos os servidores do Previ 16, o que você daria, França, de conselho para uma carteira equilibrada? Eu acho que a gente pode trabalhar num cenário hipotético de um jovem, né? Sim. O que seria uma carteira, uma distribuição desse valor de R$300, R$500? Como seria essa distribuição em porcentagem entre renda fixa e renda variável? Acho que a gente poderia pegar um cenário de um menino jovem, começando agora, entrando no serviço público, como nós poderíamos pegar também o nosso público aposentado, né? Que é por eles que nós estamos aqui também. Então, a gente agrega toda essa intersecção aí, entre servidores ativos e os nossos servidores aposentados. Não sei se eu fui clara, se você conseguiu compreender. Passar um pouquinho, qual seria essa porcentagem para os nossos servidores? Entender um pouquinho como que eles entram nesse mercado todo aí. Vejam só, tem 2 coisas. O jovem, obviamente, tem a favor dele o tempo, mais tempo. Então, um servidor mais jovem, ele pode pôr uma parcela um pouquinho maior de uma reserva que ele constitua num mercado que tem oscilação, que ele vai ter que esperar um pouquinho mais e tudo mais, né? Então, o jovem, eu tenho R$1.000. Nós estamos falando de dinheiro para fazer investimento, tá? Não é o dinheiro que ele vai usar o mês que vem, tudo, porque aí o dinheiro tem que ficar quase que no bolso, né? Mas é um trabalho para investir, formiguinha a longo prazo. O jovem tem R$1.000, ele pode tranquilamente ter metade do dinheiro dele em renda variável, porque se ele não for afoito, se ele entender que ele, eu quero dar uma entrada num apartamento daqui a, sei lá, 5 anos, ele pode, 5 anos é um bom horizonte já para investimento em renda variável. Detalhe, a gente não falou disso, né? É uma falha minha. Renda variável, gente, não é investir agora para pegar o dinheiro daqui a um mês. Eu vou contar uma passagem, eu ainda tenho mais uns minutos? Eu vou contar uma passagem rápida que eu tive... Pode ficar à vontade. Tá. Uma passagem que eu tive em 2008. Eu fui em Vitória, Espírito Santo, lá no Instituto do Espírito Santo. Quando eu cheguei lá, a Heloísa, que é minha amiga, falou, França, foi Deus que mandou você aqui. Eu falei, puxa vida, então eu estou importante. Se Deus me mandou aqui, eu estou importante. Por que Deus me mandou aqui? Ele falou, sabe o que é? Eu e meu irmão, a gente recebeu de herança uma casa que o papai deixou pra gente, e era uma casa boa lá em Vitória, numa região de praia, e a gente recebeu o dinheiro, e eu tô querendo aplicar em ações. Falei, poxa, isso é uma ótima notícia. Isso foi em março de 2008. Eu falei, mas, Elô, me explica uma coisa, qual o horizonte que você tem para aplicar em ações esse dinheiro? Acho que é uma ideia muito boa, tal, né? O mercado estava bom naquela época, inclusive. Mas qual é o tempo que você tem? Né? É um prazo mais longo? Eu falei, não, na verdade, eu estou querendo comprar, estão terminando um prédio do Tribunal de Justiça, ali, numa região ali, num bairro bom ali de Vitória, e eu estou querendo comprar um apartamento ali perto do Tribunal de Justiça, tal. Eu falei, esquece, esse dinheiro não é para ações. Ela falou, como assim? Quando é que você vai comprar esse apartamento? Era em março. Eu falei, eu acho que lá por setembro, outubro. Eu falei, se você entrar em março na bolsa, imaginando tirar o dinheiro em setembro, outubro, você corre o risco de tirar menos do que você vai colocar agora. Falou, como? Sim, porque a bolsa oscila, pode acontecer alguma coisa. Gente, que boca. Em setembro veio a crise financeira dos Estados Unidos, a bolsa caiu de 70 mil pontos, veio até 30 mil pontos, 40 mil pontos. Caiu metade. Ela me encontrou depois, falou, França do Céu. Até hoje ela fala, graças a Deus que eu não pus o dinheiro. Porque ela chegou a pensar em colocar o dinheiro na bolsa e conversar comigo depois. Ainda bem que você veio, a gente conversou e eu acabei não fazendo. Imagina só se eu tivesse comprado. Eu falei, pois é, tá com o apartamento lá, tudo direitinho. Então, sempre lembrar que o horizonte para a bolsa é diferente da caderneta de poupança que você aplica agora.
é um investimento simples, fácil de resgatar. No mês que vem você vai lá, tira com a rendinha e com a liquidez e você não tem problema. Para aplicar em ações, vocês têm que entender que é um dinheiro que vocês têm que ter disposição para deixar ele lá, no mínimo, 2, 3 anos. E no máximo, 5, 10 anos, deixar o dinheiro. A pessoa compra um terreno, fica 20 anos com o terreno. Por que não pode comprar uma carteira boa de ações e ficar 20 anos com uma carteira boa de ações? O impacto disso é fantástico. É que nós não temos a cultura para fazer isso. Então, voltando à sua pergunta, para o investidor jovem, pôr uma parcela maior em renda variável e ir guardando, pensando no horizonte de prazo mais longo, faz sentido. Para o servidor, o aposentado, se ele quiser comprar um pouquinho de ações, acho que faz sentido também, só que no caso desse investidor já mais maduro, o sentido é um pouco diferente, né? Eu acho que ter o tempo para poder desenvolver a tese funciona melhor. Então, eu acho que o investidor mais jovem pode ter uma parcela um pouco maior e, obviamente, tem que usar o conceito de guardar o dinheiro para médio e longo prazo. Vou contar uma experiência que eu tive também, uma outra. Eu atendi um investidor há muitos anos atrás, quando a bolsa não era essa bolsa gigante que é hoje. Ele tinha 84 anos. E com 84 anos ele me procurou e ele tinha me pedido para fazer um levantamento junto a analistas de mercado para ele montar uma carteira de ações. E ele veio conversar comigo e eu, curioso, né? Curioso, sempre fui curioso. Já tomei choque em tomada de... Curioso, pus o dedo, tomei choque. Aí eu falei para ele, doutor Paulo, o senhor não se ofende se eu fizer uma pergunta para o senhor? Ele falou, não, fica à vontade, poxa, você é meu amigo? Tá bom. Eu, doutor Paulo, o senhor tem 84 anos e o senhor já tem uma carteira robusta, o senhor é homem rico, tudo. Eu não estou entendendo muito bem o sentido dos... Aí ele me interrompeu, ele falou, França, você não está entendendo eu comprar ações, né? Porque eu não vou me beneficiar do crescimento das empresas e tudo mais, né? Eu falei, doutor Paulo, não se ofenda com o que eu estou falando, mas o senhor está... Claro que eu estou te entendendo. Então, primeiro, legal que você falou, ele falou para mim, né? Bom que você falou. E segundo, eu vou te passar uma mensagem. Eu estou comprando essas ações para os meus netos. Eu estou comprando para mim, mas quando eu fizer o meu testamento, eu já vou destinar essas ações para os meus netos. Eu estou, na verdade, passando para os meus netos o conceito, esse homem era um homem de posse, né? O conceito de que a gente deve aplicar nas ações. Quando você investe em ações, qual é a tradução mais pura de investir em ações? Acreditar na economia, acreditar no país, né? Vocês concordarão comigo que se investir em renda fixa só em título público fosse uma coisa imbatível, ninguém abriria uma empresa, pegaria o dinheiro de abrir uma empresa, compraria os títulos públicos, sentaria lá na varanda de casa e ficaria vivendo de juros. As ações existem, o mercado existe porque, no limite, no longo prazo, as ações ganham dos juros. As boas ações, é claro. As ruins, o juro pode estar zero, as ruins vão perder dinheiro. Mas as boas empresas, trabalhos bem estruturados de gestão de ações a longo prazo, ganham de todo e qualquer investimento. Por isso que existe a Bolsa de Valores. Eu não sei se eu fui claro nesse conceito, mas lembrando do mais jovem, do mais maduro, o mais jovem tem o tempo a favor, o mais maduro pode pensar até no futuro depois também, nas próximas gerações, inclusive. Acho que perfeito, foi muito claro, né? Agora vamos passar para o Teodoro para ele replicar as perguntas que nós temos para você do nosso público que nos assiste. França. Vamos lá. Ó, quero de antemão agradecer a todo mundo que fez pergunta, né? Isso aqui é uma construção a várias mãos, em especial aqui a Dilma, o Felipe e o Albino, que fizeram. E assim, ô França, eu vou te fazer um desafio, que o nosso tempo também está ao mesmo tempo acabando, sim, mas sim. A gente está com um público bom e fiel aqui, que está assistindo desde o começo. Bacana. Eu vou te jogar todas as perguntas e você vai fazer um resumão, porque acho que algumas coisas até você já respondeu. Vamos lá. Vou te jogar, você faz um resumão e respondemos tudo, pode ser? Pode ser, com certeza, vamos lá. Tá. A Dilma, ela perguntou, né,
qual o melhor investimento para quem tem pouco dinheiro. Tá. O Albino perguntou como que ele pode resgatar esse dinheiro nas plataformas. Tá. Aí também o Felipe perguntou, uma reserva de emergência é melhor ser investida no CDI ou na poupança. A Dilma perguntou novamente sobre a questão dos bancos digitais, né? Sim. Que até você falou, até do Nubank, né? Eu não sei quem é a Dilma, mas ela deve ser jovem, né? Ela deve ser jovem, né? Porque são perguntas de jovem isso aí. Do banco digital, tudo, mas continua. Você vai amar o França, hein, Dilma? Se ela não é jovem, tá com a cabeça bem jovem, viu? Super jovem. Ótimo, ótimo. E aí, uma última, você também já tocou, acho que nesse assunto, o Albino questiona sobre investimento no ramo imobiliário, num período curto de tempo, de 6 a 1 ano, o que você falaria? Então, assim, te joguei tudo isso aí, França. Agora você bate tudo, faz uma vitamina e apresenta. Vamos fazer uma resposta rapidinha. Vou começar, já que a Dilma é jovem, vamos começar pela Dilma. O banco digital, qual é a vantagem? Por exemplo, o Nubank não é um banco, eu não sei exatamente se é um banco ou não é um banco, é uma estrutura que, inclusive, nem conta com aquele fundo garantidor de crédito. Quando você deixa o dinheiro na conta no Nubank, automaticamente ele vira Tesouro Selic, porque ele não pode ficar com dinheiro no caixa do cliente. Isso dito por quem é cliente, que é a minha filha, que falou, pai, eu não entendi, fui dar uma pesquisada, mas eu não sou cliente, eu sou cliente do Itaú. Mas esses bancos digitais, qual a vantagem que eles estão trazendo para o consumidor? Primeiro, a questão da tarifa, que custa caro a gente ter uma conta em banco hoje, né? Então, eles estão fazendo um trabalho que você não tem 1000 agências para visitar, para ir, é tudo no aplicativo. A redução de custo com isso é tão significativa que permite eles trabalhem com uma receita proporcionalmente menor, mas seguramente com uma despesa brutalmente menor. Então, isso veio para ficar. O Bradesco tem um banco digital, acho que chama-se Neon, se eu não estou enganado, eu não tenho certeza. Tem um banco digital, o Itaú está envolvido em iniciativa de banco digital, nós temos o Nubank, nós temos aquele Banco Inter, nós temos tem vários. Então, nesses bancos digitais, por exemplo, um cliente nosso comentou que ele tem, eu acho que é no Banco Inter, que ele aplica dinheiro nos fundos da ZQuest e o Banco Inter dá uma devolução para ele de resultado. Não tem esse negócio que tem um cashback, você compra aquele AMI da Americanas, eles devolvem uma parte do que você gastou. É um incentivo que eles dão para o cliente para fidelizar o cliente. Esse Banco Inter faz isso. Então, os bancos digitais estão vindo para brigar com os bancões e tem sido, inclusive, na prática, um dos motivos dos bancos não terem um desempenho das ações do mercado tão bom como tinham no passado. É concorrência. Isso é muito saudável. Primeiro ponto. Segundo ponto, foi a Dilson que perguntou da plataforma, não sei se eu gravei o nome. Adilson, aplicar e resgatar na plataforma é muito simples. Agora, é claro que você precisa entender o que você está fazendo. Você tem produtos que você compra numa plataforma que tem 90 dias para você resgatar. Então, quando você for comprar um fundo, você tem que ver as características desse fundo. Tem fundo que você pede o resgate hoje e está disponível amanhã, tem um que são 6 dias. Então, os fundos têm lâminas lá na plataforma com as características. E nas características dos vários produtos, você vai falar, poxa, eu não posso colocar dinheiro nesse fundo, ele está rendendo até bem. Porque se eu precisar, eu tenho que esperar 30 dias para pegar o dinheiro, e eu não posso ter que esperar isso aí. Então, você tem acesso a essa informação do prazo de carência, do tempo de resgate, em cada produto que você for acessar na plataforma de investimento, e o resgate é muito simples. Você pediu o resgate, você tem um campo onde você pede a transferência para sua conta, o dinheiro sai da plataforma e vai para sua conta no banco sem nenhuma dificuldade. Eu uso isso regularmente, recomendo, é muito simples. A outra pergunta é do Adilson também, uma foi da plataforma, a outra foi de investimento imobiliário. O investimento imobiliário, é exemplo do investimento em bolsa, não pode ser olhado para um intervalo pequeno.
E aí eu vou fazer, porque eu não sei exatamente o que ele está falando, eu vou fazer 2 comentários. Se a gente falar em comprar uma casa para vender daqui a 1 ano, você sabe como que é uma casa, né? Não tem liquidez. No Brasil, casa, ou todo mundo quer vender, ou todo mundo quer comprar. A gente nunca está com um equilíbrio, né? Às vezes, o dono de uma casa que acha que a casa vale 200 mil, ele vai encontrar liquidez a 120 mil. E se ele precisa, ele tem que queimar a casa. Então, eu não recomendo um investimento no setor imobiliário desse tipo que não seja para um intervalo maior. Primeiro. Aí vamos pensar no setor imobiliário na bolsa, nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, a gente tem vários tipos de fundos imobiliários. Tem fundos que é para construção de imóveis, depois distribuição do resultado na venda do imóvel. Tem fundo que é para aluguel, tem fundo que é renda de shopping. Tem vários tipos de fundos imobiliários. E aí, esses fundos, que inclusive quando foram constituídos há aproximadamente 25 anos atrás no Brasil, esses fundos, eles têm, em relação a comprar um imóvel diretamente, o benefício da liquidez. Se eu quiser comprar um fundo imobiliário e em algum momento eu quiser sair, pode estar um pouco acima, um pouco abaixo, não vem ao caso, mas ele tem liquidez, tem que observar produtos que tenham liquidez. O fundo imobiliário, em relação à liquidez, ele é muito melhor do que um imóvel comprado diretamente. Eu não sei se eu fui claro na resposta, mas eu acho que se quiser ter liquidez, tem que ser alguma coisa que tenha boa negociabilidade e que esteja e que seja negociado na bolsa, entendeu? Fundo imobiliário. Qual foi a outra pergunta, Teodoro? Faltou alguma aí que eu não... Na verdade, é sobre o resgate, né? Foi isso, acho que o Albino que transferiu essa pergunta para nós, ele quer saber do resgate, acho que na B3 mesmo, na Bolsa, qual é o tempo de resgate, né? O resgate na B3, quando você compra uma ação hoje, você paga 2 dias depois. Normalmente a corretora quer que você já tenha o dinheiro lá para evitar risco, então você compra uma ação hoje, você paga. Quando você vende, em 2 dias úteis, o dinheiro entra na sua conta na corretora e você pode transferir para sua conta corrente. Eu estou falando em ações. Quando você compra fundos de investimento, você tem vários tipos de fundos com resgates diferentes. O resgate mais curto para fundos de ações, a bolsa paga em D2, os fundos precisam de um dia a mais para operacionalizar o pagamento. Os fundos pagam em D3. Então, você comprar um fundo de investimento, quando você quiser resgatar as cotas, você pede resgate, em 3 dias, o mais curto vai estar na conta. Tem fundos que demoram 30 dias, 60 dias, depende da característica do fundo, correto? Acho que respondido a todas, e a gente vai, é só a Dilson, França, é albino. É albino? Ele colocou. Se eu não anotar, eu esqueço instantaneamente. Eu tenho uma memória para isso, que eu passo vergonha toda hora. Eu tenho que repetir 3 vezes o nome do albino, albino, albino. Agora eu vou gravar. Mas, enfim, eu acho que está respondido. E mais, se vocês receberem outras perguntas depois, me manda por e-mail que eu respondo para vocês. É um prazer, eu adoro fazer esse tipo de trabalho. Eu comecei no mercado com pessoas me ensinando, eu compartilhar a minha experiência, me dá um prazer enorme, faço isso em várias situações, e para mim é uma satisfação muito grande. Quando a gente contribui, a gente sempre ganha. Então, graças a Deus, eu tenho ganho muito, porque eu tenho sempre procurado contribuir, e eu acho que o reconhecimento, ele é sempre... ele sempre acontece, né? Então, eu tenho muito orgulho disso, tá bom, minha gente? Ô, França, você é o segundo que a gente faz esse modelo de live com entrevista. O primeiro até assistiu a gente aqui, foi o Luiz Carlos Kogut, né? Nosso atuário. E assim, eu posso dizer, e eu acredito que a Rosane também compartilha do mesmo sentimento, com exceção sempre da Gleicir aqui, né? Eu, a Rosane e a Silvana somos mais novos aqui de tempo de Previde, tá, Gleicir? Não estamos chamando a Gleicir de velha, por favor. Até porque ela não é, né? Mas ela não é. E assim, uma coisa muito bacana, porque quando eu sento para conversar com você, França, com o Kogut, porque tem mais tempo de Previde que a gente. Vocês têm mais tempo de Previde que a gente. Então, assim...
Então, assim, eu escuto muito toque de vocês, né? Falou, opa, olha, tá, isso aqui. E assim, é uma visão, claro, vocês têm os negócios de vocês, a gente investe com vocês, contrata o Kogut como atuário, mas a gente vê essa ligação que tem com a instituição, né? De estar junto, de ver crescer, e eu acho até, França, vou colocar, e aí o Kogut também, ouvindo a gente, eu acho que se sente como ajudou a construir, e o crescimento do Previd é também, acho que uma vitória particular de todos vocês também, que estão desde o começo, né? Verdade. E aí, até, França, a gente começou a conversar, depois que veio essa pandemia, em março, né? Na questão de não vai ter mais evento, a gente vai fazer isso aqui, e a gente começou a ter pequenas conversas, tudo, e a gente falou da nossa ideia do evento online, e você foi um dos primeiros a falar, opa, olha, isso aí é uma boa ideia, entendeu? Aí logo veio da XP, né, o grande evento, a PEPREM, até eu estava vendo ontem no e-mail, exato, parece que o evento dela também vai ser online, né? Vai ser online. Já vai ser online. E a gente está fechando, aí a gente veio com Conexão Previd, e a gente está fechando agora os patrocinadores, a Privatiza, a ZQuest, que é a empresa a qual você é sócio, né? Já é patrocinadora nossa, né? Já está lá, e sempre foi, né? A gente está falando isso, sempre foi, sempre teve com o Previd aqui. E agora a gente vai lançar, começo de setembro, que a gente está para fechar alguns patrocínios. A gente está aguardando até o final de agosto, então por isso que a gente nem está anunciando muita coisa, para quando anunciar, já anunciar com os patrocinadores tudo certinho. Uhum. Então o nosso evento vai ser agora de 5 a 9 de outubro, entendeu? E assim, a gente está trabalhando para ter os melhores palestrantes, a gente vai dividir em 3 cenários, né? 3 salas. A gente vai ter as grandes palestras à noite, com quem prestigia os RPPS, são os melhores palestrantes que nós estamos buscando. A gente vai ter, discutindo o mercado, né, no período da manhã, que certamente você vai estar também, entendeu? Ou quem a Privatiza indicar, para poder. E à tarde, né, acho que aí até a Rosane e a Gracie pode falar melhor, a gente vai ter outros temas, né? E alguns desses temas é até essa questão de você conseguir desmistificar, né? O investimento, a questão de saúde, de empreendedorismo, né? Sim. E assim, eu só quero te fazer uma pergunta. Você já teve algum evento que você foi palestrante, sua filha também? Não, não, esse ainda não. Aliás, aconteceu um negócio engraçado. A minha filha estava fazendo uma live no Instagram semana retrasada, ela estava fazendo uma live, né? E aí apitou meu Instagram, eu entrei na live, né? Aí ela estava falando, ela deu uma parada assim, falando, aí ela disse assim, né? Falou, pessoal, desculpa, eu perdi a concentração. Meu pai entrou na live. Oi, pai, tudo bem? Eu saí na hora. eu já escrevi lá, fui embora. Então, nunca mais. A minha filha, gente, não é porque é minha filha, não. Eu sou muito chato, né? Pô, eu acho que ela escolheu um caminho, ela tem lá os trabalhos dela e tal. O filho, ele não vai pelo caminho que a gente imagina, que a gente fala, vai por aqui. Ele vai chegar naquele lugar, mas ele vai via Mato Grosso do Sul. Ele vai dar a volta. E eu acho que ela está fazendo isso. E eu estou gostando, estou vendo de longe, estou acompanhando, incentivo, estimulo muito ela, critico muito ela. Quando eu falo critico, como eu tenho mais experiência, ela tem menos experiência, óbvio, ela é jovem, eu fico dando os toques. Filha, no que você está indo bem, eu não preciso falar, parabéns. No que eu acho que você tem que melhorar é aqui. Então, às vezes, essa conversa sempre termina mal. Pai, você me põe para baixo às vezes. Não é que eu te ponho para baixo, eu estou querendo que você fortaleça os pontos que você ainda tem que fortalecer. Então, mas eu digo para você, medo zero e vergonha zero dela participar, porque ela tem criatividade, ela tem expressão, e eu tenho certeza que, principalmente para o público jovem, ela tem um apelo muito grande. Não é só jovem, não, elas fazem rodas de investimento com mulheres
de todo tipo. Elas fizeram, acho que, mais de 50 rodas de investimento. Então, isso é muito legal. Eu acho que pode ser uma possibilidade, sim. Legal, eu acho que muito bacana isso, né? E falando de um público de mulheres, nós queremos que você transfere esse nosso convite à Vitória, né? Manda um abraço para ela, para toda a sua família. Que, assim, é bem isso mesmo que nós pensamos, né, Teodoro? Sentado, tomando um café também, onde sai a criatividade, né, onde a gente cria as ideias, e aí a minha amiga Gleicir, a gente conversando, né, o Teodoro, toda a diretoria executiva, a Silvana também, nós queremos fazer algo diferente, e esse vai ser um público à tarde, e vai ser realmente para tocar lá naquele sentimento inicial, né, do investimento. Então vai ser um processo. Durante 5 dias nós vamos nos sentir uma pérola na mão do oleiro, onde a gente vai transformando essa mentalidade de pouco a pouco. Legal. Vai ser muito bom. É isso, né? A gente também já vai caminhando para o final, né, Teodoro? Então, assim, França, muito obrigada, em nome de toda a diretoria executiva. Acho que o Teodoro também depois vai fazer a parte dele, o encerramento, né? Sou muito grata de estar onde estou hoje, com todo esse público, né, que nos assiste, com todos os servidores. De verdade, esse é um trabalho feito a várias mãos. Não é só minha, não é só do Teodoro, não é Gleicir, não é Silvana, somos nós. Então, acho que juntos, no final, nós seremos vencedores. Então, um excelente final de semana a todos que nos assistem e que seja um dia belo, um dia lindo, depois de uma chuva raríssima no mês de agosto. Legal, né? Porque, ótimo. se você for olhar, mês de agosto não tem chuva. Um abraço a todos aí, França, um abraço. Obrigado. Acho que, França, é só agradecer mesmo, né? Aquilo que a gente falou, até depois aqui o Kogut, que eu falei de você do Kogut, o Kogut até falou, olha, também se sente honrado na construção do Previd. O Kogut tem parcela então, assim, significativa aí disso. Olha, tá muito bom aqui na rede social, mas a gente tá tendo problema aqui de te ouvir, hein, França? Tá. Mas, deixa eu assim, dar uma... Acho que no finalzinho da conexão, você tá ouvindo a gente bem? Eu tô ouvindo bem. Estão me ouvindo de novo ou não? Melhorou? Mas eu vou te ouvir qualquer coisa, se tiver alguma falha, eu vou te escutar depois, tá? Que até um do ponto que eu ia colocar, agradecer a todo mundo que assistiu até agora, o programa Conexão Previd, que foi um tema, acho que muito esclarecedor, né? Então, assim, mas o programa tá na íntegra no nosso Facebook, nossa timeline do Facebook. Então, vá lá, assista. Eu acho que a gente convidou um dos melhores para discutir renda variável. Então, França, acho que em nome do Previd, né, eu, a Rosânia aqui, a gente agradece muito a aula que você deu hoje aqui nessa entrevista. Imagina. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a vocês aí que organizam esse trabalho, que eu acho que é muito rico, e principalmente aqueles que acompanharam. Se uma pessoa levar para casa um pouquinho e em algum momento falar, poxa, eu vi esse bate-papo, isso me ajudou, eu acho que a missão está cumprida, né? Se for mais de um é melhor, mas pelo menos um, eu acho que a gente cumpriu a missão. Agradeço e estou à disposição sempre de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço e um bom final de semana para vocês. Até mais, tá?